iniciar por dar as boas-vindas a esta nossa primeira conversa que a Talentor vai promover ao longo deste ano. Temos hoje a temática dos desafios da logística para 2023, num cenário pós-pandemia, de crise energética e de escassez de mão de obra. Vamos tentar abranger durante esta hora estas três temáticas. Vou começar por apresentar os nossos convidados, aos quais eu desde já agradeço o desafio e terem aceito o nosso convite, começando pela Catarina Ferreira, Human Resources Director da ETC Group Portugal, Luís Pedro, Managing Director da Logistics da Torres TIR e Rui Nobre, Diretor-Geral Adjunto de Operações da DPD. Comigo a moderar esta conversa tenho o Engenheiro Afonso Almeida, Vice-Presidente da Aplog, e eu, Pedro Rosado, Business Manager da área da Logística da Talentor. E pronto, e a partir de agora, se calhar, começávamos por falar do tema propriamente dito e lançava sobre a mesa o primeiro tema, que se calhar é aquele mais abrangente, que é perceber um bocadinho como é que estava a logística antes da pandemia, como é que a viveram em cada uma dos vossos setores durante esse período e como é que a sentem agora, tendo em conta que saímos dessa fase, mas com novos desafios que se esperavam já ser os de uma vida normal, mas aparentemente com novos desafios que já se esperavam ultrapassados depois das dificuldades que tivemos. Eu começaria, se calhar, pelas senhoras. Catarina, se quiser dar a sua opinião, ficávamos muito agradados. Obrigada, Pedro. Efetivamente, olhando para aquilo que foi o pré-pandemia, portanto, antes da pandemia, a logística estava exatamente, estávamos todos, estava o país num andamento, não é? Em velocidade cruzeiro. A pandemia, o que nos trouxe, na minha ótica, no ponto de vista da logística, foi aqui áreas operacionais com grandes exigências de uma adaptação do dia para a noite, não é? Muitas das vezes são adaptações que são fáceis ou mais fáceis de fazer em determinado tipo de setores. Em setores estão de logística, distribuição, efetivamente muito operacionais. A execução de determinado tipo de ações que nos fomos todos nós obrigados devido efetivamente aqui à pandemia foi sem dúvida a coisa mais desafiante que encontro aqui e que posso trazer aqui à mesa e perguntar também aqui aos restantes convidados como é que efetivamente foi esta vivência, mas a adaptação do que foi termos que ter a adaptação ao trabalho, aos locais de trabalho, nomeadamente, e vendo então nesta vertente de operacionais, em que se tivemos que manter, não é? Toda a gente, não podemos ser assim, agora, este aqui no setor da logística, as pessoas vão todas para casa, não é? Portanto, este foi o desafio. Como é que vamos equilibrar entre os poucos, se calhar 20% das empresas de logística que ficavam e que iam para casa, na realidade, ou os 10%, diria eu, e os restantes que ficaram? A exigência que era, efetivamente, responder num curto espaço de tempo em como é que vamos manter o trabalho à mesma, não é? Com todas estas novas regras e todas estas novas dinâmicas. Foi extremamente exigente, não é? A questão de horários, a questão de acessos, a diminuição das equipas, certo? A questões familiares, no que tudo o que respeita, efetivamente, que me bateu também muito à porta, a nível de recursos humanos, não é? Da gestão das ausências das pessoas, exatamente, não só pelas doenças. Ora, muitas vezes os planos eram feitos para ter uma equipa com 20 pessoas, mas depois havia um surto de Covid e dos 20 já só tínhamos 15. Portanto, a exigência e a rapidez com que tivemos que dar aqui, efetivamente, resposta a esta situação de pandemia foi, sem dúvida, aquilo que eu elenco aqui como maior dificuldade e que, ainda assim, considero extremamente bem agilizada por parte de nossa e, nomeadamente, do país que efetivamente correspondeu efetivamente aqui a essas expectativas, mas que foi extremamente exigente. E julgo que os meus parceiros que deverão ter tido exatamente a mesma coisa. Obrigado, Catarina. No vosso caso, Rui, vocês tiveram aqui não só essas dificuldades todas, mas um aumento
extraordinário daquilo que era a demanda de entregas e distribuição, porque ninguém podia ir ao supermercado, ninguém podia ir a um centro comercial, mas as necessidades de aquisição de bens e de produtos continuaram e se calhar aconteceram com muito mais cadência do que aquilo que seria o normal. Como é que viram aqui, qual foi a grande diferença entre o período antes e o período durante e agora neste momento, como é que ficou a vossa atividade? Ok, antes de mais agradecer o convite para estar aqui nesta conversa. Eu vou sempre falar de logística, mas mais na área do last mile, não é? Nós estamos muito no last mile e no first mile, mas normalmente fala sempre mais no last mile, que é o que toca mais às pessoas, e o Covid aqui realmente teve um impacto brutal. Quando começou, porque nós fomos obrigados a manter as nossas pessoas todas, estão no frontline, estão na distribuição, estão no contato com as pessoas, houve ali também alguma interrogação relativamente à doença. Ao princípio, em termos de gestão de recursos humanos, não foi fácil, porque as pessoas não sabiam também bem ao que é que iam, ali entre o 15 de março e o primeiro mês, em 2020, foi um bocadinho complicado. Em termos de atividade, as primeiras 2 semanas, 3 semanas até foram assustadoras, porque de repente a atividade baixou, até estávamos a pensar o que é que vai acontecer, mas entretanto dá-se o inverso e a atividade, não tenho outro termo, no nosso caso explode completamente. Porquê? Porque as pessoas vão para casa, as pessoas começam a comprar todas online, quer os compradores online, quer aqueles que compravam de vez em quando, quer os que nunca compravam, que tinham medo por questões de segurança, etc. E toda a gente se torna comprador online e a nossa atividade cresceu uma brutalidade, como eu disse, e aí começámos a ter um problema. Nos primeiros meses tivemos um grande problema de adaptação de recursos. Não tínhamos recursos, tivemos que ir buscar recursos a empresas que foram afetadas pela pandemia, as pessoas delas ficaram paradas, fazíamos parcerias com empresas, por exemplo, os Ubers deixaram de ter pessoas para transportar, as pessoas estavam em casa, então nós começámos a utilizar os Ubers para transportar e entregar encomendas. Foi bastante exigente. O ano de 2020 foi muito exigente. O de 2021 continua a ser também, a penetração do B2C continua a ser elevadíssima, portanto, comparativamente com o que era antes do Covid. O ano passado, o 2022, já foi um ano em que não continuou a crescer como continuava a crescer durante a pandemia, mas o que se verificou foi que, comparativamente com 2019, com o pré-pandemia, houve um aumento muito grande. Ou seja, houve aqui uma aceleração da digitalização de 3, 4 anos, porque as pessoas, entretanto, que se habituaram a comprar online, depois disto abrir e estar normal como está agora, as pessoas já saem para comprar, mas há muitas coisas que continuam a comprar online. O que é que isto veio provocar no pós-pandemia? Veio provocar o aumento cada vez mais de empresas, de pessoas, de carrinhas a fazer distribuição. E agora começou a criar outros impactos, nomeadamente na pressão sobre a logística urbana, na logística urbana e pressão sobre questões de sustentabilidade, que são no pós-pandemia, para mim, são os 2 desafios que se colocam agora. A sustentabilidade, todos nós falamos, a eletrificação de frotas, a otimização de armazéns, etc. Podemos falar mais em detalhe sobre isso. E a questão da logística urbana, que é mesmo um tema muito importante, porque cidades como a cidade de Lisboa e a cidade do Porto não podem continuar a ser invadidas por carrinhas de distribuição como as nossas e a crescer como estão a crescer, porque não é possível, mesmo em termos de segurança para a própria cidade e para a sociedade. Portanto, tem que se investir e começa-se a ver, investe-se cada vez mais em meios de mobilidade suave, entregas a pé, entregas de bicicleta, entregas, nos Paxters, em todos estes meios de mobilidade suave que existem agora. E do nosso ponto de vista, cada vez mais e mais tem que se investir em termos de consolidação. Tem que se criar um hábito nos destinatários, nas pessoas que compram, em recorrerem cada vez mais às redes como a nossa rede, que é a rede Pickup, em que temos mais de 1.300 pontos em Portugal, porque tudo o que é consolidação retira a pressão das cidades. Não é? Eu tenho uma média mais ou menos de 10 visitas em cada loja, das 1.300 lojas. Portanto, eu faço o que nós chamamos de uma visita a uma loja. Se não fizesse essa visita consolidada, tinha que fazer 10 visitas separadas a 10 domicílios diferentes. Isto, grosso modo, uma conta muito rápida, diariamente são entre 150 e 200 carrinhas que nós tiramos da rua através desta consolidação. Estes para mim, são os grandes desafios
pós-pandemia, sem contar com as novidades que apareceram agora, Pois. não é? Que penso que lá iremos, há a guerra, a inflação, exatamente. as taxas de juros, mas pronto, isso é outra conversa. Mas que faz parte aqui do pós, não é? Que já Exatamente. ninguém contava com isso. Por fim, Luís Pedro, para o mesmo tema, como é que ficámos aqui antes, durante e depois? Antes, ou seja, e já numa perspectiva mais B2B, ou seja, aqui uma perspectiva industrial, uma perspectiva B2C e aqui na Torre Estino uma perspectiva B2B, muita ênfase na parte de transporte, mas também na logística. Antes da pandemia, ou seja, business as usual, com taxas de crescimento, eu diria, na casa dos 10%, ou seja, há uma tendência de crescimento da logística. A pandemia o que veio trazer grandes desafios, como os colegas aqui da conversa já falaram. No caso da Torre Estino, no caso do setor mais B2B, paletes e volumes para empresas e distribuidores, nós nunca tivemos um decréscimo de atividade, bem pelo contrário, ou seja, mesmo nas primeiras semanas de pandemia, sentimos imediatamente que a atividade estava a aumentar muito significativamente. Chegámos ao ponto, inclusive, de ter falta de recursos, por todas as razões que já foram aqui apontadas, em que tivemos que racionar um bocadinho a nossa atividade, ou seja, pôr de parte bens supérfluos em detrimento de bens de primeira necessidade para poder continuar a abastecer mercados, zonais, Auchan e por aí adiante. Os mesmos problemas relativamente à questão das pessoas, ou seja, muita dificuldade. Um exemplo que eu dou sempre que falo nesta temática não tem só a ver com a falta de pessoas, tem a ver com todo o pânico que se gerou. O setor da logística foi um setor que não confinou, ou seja, por razões óbvias não podia confinar. Eu próprio estive sempre presente nas operações porque eu acho que se vissem o topo da cadeia a confinar, as pessoas saíam. Portanto, tivemos sempre toda a administração da empresa envolvida nas operações para dar alguma garantia. Mas o exemplo que eu dou, nós temos um cliente que tem produção em Itália, na zona da Lombardia, portanto Milão, e que as pessoas recusavam-se a descarregar carros que vinham de lá. Portanto, estávamos a falar... Portanto, lidávamos com este tipo de problemas. Portanto, isto foi o primeiro impacto de 2021, foi muito isso. Tivemos também a questão do papel higiênico, que foi uma loucura, ou seja, estoques loucos de alguns produtos de primeira necessidade. 2021, ou seja, notámos que continuámos com taxas de crescimento bastante significativas, os problemas mantiveram-se um bocadinho mais suaves, porque começou a haver aqui uma percepção diferente do risco que o próprio Covid poderia trazer. 2022, e já no final de 2021, mas principalmente 2022, começamos a assistir aqui a um problema grave que já vinha de trás ao nível da disrupção das cadeias de abastecimento, e quando falamos essencialmente do Oriente para cá, e aí sim notamos que hoje em dia, e continuamos a assistir a isso, ou seja, nós temos cada vez mais estoque, mas cada vez menos estoque vendável, ou seja, a disrupção nos produtos é de tal maneira grande, e temos clientes em que vendem produtos com pares de equipamentos, em que há o equipamento A, mas não há o A1. Portanto, há o A, há o B, há o C, mas não conseguem fazer pares. E o que estamos a assistir em 2022 e continuamos a assistir é um volume muito significativo, um aumento muito significativo do volume de stocks. Em termos de rotação de produto, ele existe, mas um pouco menos do que era expectável. E eu acho que isto se vai perpetuar, também muito por causa da questão da guerra. O conflito que existe ali na zona da Ucrânia, acho que está a acentuar um bocado esta questão também desta disrupção. Relativamente a futuro, lá iremos, mas de forma geral foi isto que sentimos nestes últimos 3 anos. Então, eu pegava no que acabou o Luís de dizer, no fundo, o ano passado. Ou seja, o ano de 22, depois desta questão da pandemia que falámos, apareceram realmente N questões que tiveram impacto seguramente nas vossas atividades. Falamos naturalmente da guerra, mas antes da guerra, a questão da energia, a questão do petróleo, portanto, já estava numa tendência bastante forte de crescimento. Depois temos as questões da energia, mas ligadas ao aumento do custo da eletricidade. Por outro lado, um aumento do custo do gás também brutal. E, portanto, com isto temos um aumento da inflação que a partir de, enfim, diria talvez mais do segundo trimestre, começámos a ver um aumento da inflação por todo o mundo e por toda a Europa e também, naturalmente, em Portugal, de grande dimensão.
Gostava de ver no vosso caso, das vossas empresas, claro que falámos também nas taxas de juros, portanto há aqui uma quantidade de pontos, antes de irmos ao ano de 23, que o ano passado tiveram um impacto, penso eu, bastante forte. Era isso que gostava de vos questionar. No vosso caso, das vossas empresas, estes temas, o que é que vos afetaram? Como é que vocês veem esta questão e o que é que vocês fizeram para minimizar a questão? Catarina. Basicamente, assim, sem dúvida, houve aqui um impacto bastante elevado. Lógico, evidentemente, que dependendo depois um bocadinho do setor, estamos aqui a falar no que é o nosso core, que é exatamente a área das telecomunicações, mas fazemos efetivamente e temos um grande serviço na área de logística e, portanto, fazemos também aqui a distribuição, portanto, e gerimos toda a área da distribuição de artigos, portanto, e houve efetivamente essa questão que se veio aqui a pôr no negócio, não é? É mais um ponto a ter em consideração que veio aqui a voltar exatamente honorar, entre aspas, efetivamente o que é, houve aqui a necessidade de renegociações e de olharmos novamente para os serviços que estavam aqui a ser feitos. Do ponto de vista, portanto, exigente a esse nível, porque a questão, efetivamente, da distribuição, não é? Aqui, como o Rui disse muito bem, as exigências continuaram e o ano 2022 nisto, quem começou a comprar online, efetivamente, não deixou de o fazer em sua parte, portanto, veio tornar aqui também exigente. Veio também essa exigência aqui para a ETC, porque efetivamente no ramo efetivamente do que é as entregas, tivemos exatamente essas grandes necessidades. Portanto, a parte disso do que é efetivamente a parte de distribuição e da área da logística propriamente dita. Temos a questão exatamente do que eu sinto muito pessoalmente na área de recursos humanos, que tem a ver exatamente com a parte da inflação e daquilo que veio exatamente provocar ao longo do ano de 2022 nas exigências das empresas, com tudo o que já saberíamos que iria acontecer nas passagens do ano de 2022 para o ano de 2023, portanto, a nível das novas medidas que iriam ser implementadas, não é? E que nós nos teríamos que preparar exatamente por isso, mas, ou seja, não tínhamos as exigências, como o engenheiro disse, são várias, ou seja, as exigências nas empresas, não é? Foram sentidas a todos os níveis e a questão, acho que o diferenciador do ano de 2022 foi exatamente como é que nós nos vamos conseguir suprir em todos estes parâmetros. No que respeita exatamente à área dos recursos em si, das empresas, não é? Da massa de trabalho e dos colaboradores em si, então aí eu acho que é algo que veio aqui trazer uma exigência acima da média. Estamos todos a viver exatamente isso, que efetivamente a exigência das empresas é grande, mas como é que nós vamos conseguir dar a contrapartida, portanto, a este nível? O que é que tentámos fazer aqui? Tentámos ao máximo rever, não é? Ao longo do ano de 2022, ao máximo, todos os nossos negócios e contratos que tínhamos, exatamente para termos as coisas o mais oleadas possíveis, preparando já o ano de 2023 e começando já a perspectivar exatamente com um grande foco, já num primeiro reforço dentro do possível, à parte do pessoal, portanto, para que o 2023 não fosse sentido uma grande diferença abrupta a este nível. Portanto, ainda assim vai existir, não é? Mas foi exatamente a estratégia de dividir um bocadinho já, sabendo logo a meio do ano de 2022 o que ia ser as exigências para o ano de 2023, começarmos logo por antecedência a trabalhar exatamente nesse mesmo investimento no que respeita exatamente às pessoas e àquilo que efetivamente podia fazer face à inflação que iria aqui aumentar. Essa foi uma das estratégias, sem dúvida alguma, e efetivamente hoje em dia perspectivar para o ano de 2023 o que é que vamos ter que dar aqui um segundo passo a este nível. Isto lá está, não só responde àquilo que me estava a dizer, mas também pensando logo também na questão de que é difícil cada vez mais ter pessoas e também sentimos isso muito no ano de 2022, portanto, daí não guardarmos tudo só para um final do ano e já estarmos a fazer as coisas em 2 steps, portanto, exatamente por essa razão. E eu julgo que aqui foi exatamente, centra-se muito naquilo que é a exigência hoje em dia das empresas a todos os níveis. Muito obrigado, Catarina. Rui, a mesma questão. Olha,
Crise energética e inflação. Crise energética. A crise energética, a questão aqui foi mesmo o custo, porque nós não tivemos escassez de gasóleo, não tivemos escassez de eletricidade. Portanto, a questão da crise energética vem-nos colocar aqui uma pressão enorme nos custos. Numa atividade como a nossa, os nossos maiores custos estão no custo da mão de obra e está precisamente no custo de combustíveis, de gasóleo, de eletricidade, etc. Foi uma situação que apareceu um pouco de repente e que a nós nos coloca uma pressão adicional porque temos muita dificuldade, pelo menos na nossa área de atividade, de refletir este aumento de custos nos nossos clientes. Sei lá, dou um exemplo muito simples. Eu, quando compro o gasóleo, compro ao preço que ele está, não consigo negociar mais barato. Teoricamente, deveria ter uma taxa de combustível indexada, mas nem toda a gente aceita essa taxa de combustível. É como é a atividade. Mas é uma atividade que nos acaba de colocar muita pressão sobre as margens. Tentamos aqui, de alguma forma, ser inovativos. Em algumas coisas, às vezes, é como tudo na vida. Por exemplo, a questão da eletrificação da frota. Tivemos alguma sorte, porque o aumento do gasóleo fez com que o investimento que nós estávamos a fazer em eletrificação, que até era um investimento que nós tínhamos que financiá-lo, o TCO passou a ser até positivo, foi ao contrário. Começámos a beneficiar do investimento em carrinhas elétricas e do facto da fonte de abastecimento de eletricidade em vez de gasóleo. Ajudou-nos de alguma forma um bocadinho, mas também estamos a falar, a nossa penetração na eletrificação não é tão grande neste momento. Ainda temos 125, 130 furgões elétricos, que já quase mais ninguém tem em Portugal, mas já é qualquer coisa, mas também não tem um impacto tão grande. E isso faz também com que nós, cada vez mais, sejamos mais inovativos, mais criativos, para conseguirmos dar a volta a isto, porque isto, estamos a falar de 2022, mas agora em 2023, agora é que se está mesmo a notar à série. Tudo o que seja concursos novos, desde o preço de carros, de carrinhas, de tudo e mais alguma coisa. Agora, porque agora há reboque também dos aumentos das taxas de juro, está mesmo complicado, e 2023 nessa área, lançar já um bocadinho 2023, vai ser complicado. Portanto, as empresas, como eu costumo dizer, temos que ser criativos, vamos ter que voltar a espremer o limão outra vez, mas quantas vezes é que se consegue espremer um limão? Essa é a grande questão. Muito bem. Luís? Energia. Ao contrário do DPD, nós temos contratos com sobretaxa de combustível, portanto, ou seja, por muito que se queira, o aumento foi passado direto aos nossos clientes, ou seja, no setor B2B é assim que funciona, portanto, nós temos essa sobretaxa. Nós também tentamos, eles é que não aceitam. Mas nós aqui, ou seja, eu acho que é um bocadinho a cultura do setor nesta área e efetivamente nós temos. Obviamente que não o fazemos de bom grado, porque é um sobrecusto para os nossos clientes e que, em última análise, é um sobrecusto para nós enquanto consumidores. É o que é, mas não conseguimos, até porque o volume de atividade que temos era impossível acomodar isso nas margens. Portanto, ao nível do combustível, essas variações foram sendo indexadas, todos os meses foram indexadas aos clientes e os clientes tiveram que suportar esse custo. Ao nível da energia, nós temos também alguns projetos pilotos, não com a penetração que tem a DPD, ao nível das viaturas elétricas e a gás. No caso do gás tivemos que pôr de parte, ou seja, desligar as viaturas e deixá-las de lado. No caso da energia foi também um bocadinho o salto positivo que saiu disso, embora numa menor dimensão. Relativamente, e foi um ponto que o Rui tocou e que acho que é importante, não só ao nível da energia, mas o conflito, o que veio trazer a disrupção no setor automóvel e principalmente no fornecimento. Nós temos uma política na empresa, e isso sim é um custo grande, que não é imediatamente perceptível, mas é muito elevado. Nós temos uma estratégia de ter uma frota com uma idade média de 3,8 anos. Porquê? Para garantir que não temos custos de manutenção elevados, ou seja, e com as vendas conseguimos fazer ali algum dinheiro e reinvestir sempre em viaturas novas. A verdade é que neste período nós estamos com quase 6 anos de idade média. Isto vai trazer um custo muito, muito grande acrescido no nosso PNL. 2022 foi um ano que fechámos com um aumento de vendas estrondoso. Em termos de resultados líquidos, aumentámos os resultados líquidos em euros e diminuímos em percentagem, ou seja, portanto, estamos a fazer mais volume com menos rentabilidade e, obviamente, que isso não é positivo. Inflação nos clientes que não têm um vínculo têm uma relação mais transacional connosco, fomos fazendo os aumentos nas tarifas que iam ser necessários. Nos restantes estamos agora a fazer o aumento
no início do ano, ou seja, indexada à inflação, indexada ao aumento do salário mínimo nacional, um bocadinho por aí. Muito bem. Eu agora vou aproveitar aqui a deixa e tenho que trazer aqui o tema da Talentor, não é? Porque nós somos uma empresa de recursos humanos e vivemos convosco algumas das vossas dificuldades e o facto é que na altura da pandemia foi desafiante para todos. Nós também tivemos aqui necessidades, exigências e questões que não foram sendo resolvidas dia a dia. Por exemplo, eu recordo-me de uma altura que tivemos que, de repente, pôr as pessoas todas que tínhamos alocadas em clientes a fazer a testagem, em momentos em que, se eu fizesse isso, os meus clientes finais, por isso, simplesmente paravam a atividade durante um período extenso. Esse período, felizmente, já passou, foi desafiante, mas agora nós estamos com um novo, que é o paradigma do quase pleno emprego. E aqui tenho a certeza que isto vos impacta. E gostava de perceber em que medida é que isso vos impacta e que estratégias é que já estão, porque ao fim e ao cabo a pandemia trouxe-nos um bocadinho a capacidade de planeamento, porque já não é fácil gerir um dia-a-dia, mas com esta imprevisibilidade e com esta escassez de pessoas, eu recordo-me, por exemplo, nós este ano já fizemos coisas completamente diferentes do que fizemos há um ano com os nossos parceiros para tentar prever ao máximo que estas situações não fossem tão variáveis, mas gostava de saber como é que isto tem impactado no vosso dia-a-dia, esta visão que vem de escassez de recursos e que estratégias é que estão a adotar para tentar minimizar o impacto dessa escassez no dia-a-dia, a vários níveis. E aqui continuam a fazer o mesmo? Vão fazer alguma coisa diferente? Como é que vão tentar dar a volta a este assunto internamente ou recorrendo até a parceiros externos? Catarina, como é que... Assim, esse é o tema que começámos já, entretanto, a falar e, efetivamente, é um tema que já começou eu lembro de 2018, 2019, antes da pandemia, estávamos também num crescente total e, portanto, de um pleno emprego em que era efetivamente também ele bastante difícil de arranjar recursos, na realidade, por outras razões. Hoje tivemos a pandemia, que não foi em todos os setores, mas todos nós, de alguma forma, pelo menos os que estamos aqui, que não tivemos com certeza, todos nós não tivemos não foi uma questão de quebra abrupta e, portanto, pelo contrário, houve crescimento e, portanto, fomos se calhar buscar pessoas a outros setores e, efetivamente, houve aqui esse boost e essa necessidade e esse reforço para continuar, não é? 2022 já foi o ano, não é, que nos pôs aqui ainda mais a nu toda esta situação do que é precisar de recursos e de não os ter, portanto. No grupo ETC, a dificuldade é sempre muito associada, efetivamente, a recursos que nós necessitamos de um momento para o outro para fazer determinado tipo de serviços que os nossos clientes nos colocam, portanto, e temos necessidades, muitas das vezes, que não conseguem ser acopladas muito com um planeamento a longo prazo, não é? Portanto, não sendo acopladas aqui com esse planeamento, é difícil prevê-las, portanto, com um tempo mínimo para poder ter aqui os recursos mínimos necessários. O que é que temos feito durante o ano de 2022? E que, neste caso, já foi uma adaptação durante o ano de 2022 e que perspectivamos manter para o ano de 2023, até que se encontre algo melhor, porque neste momento, efetivamente, não temos. Dentro, efetivamente, da margem que vamos tendo pouca, quando existe aqui o recurso, por exemplo, a questão de trabalho temporário, este trabalho temporário ser feito, por exemplo, para contratos um pouco maiores. Portanto, e o que é que eu quero dizer com isto? Para reaproveitar ao máximo, neste caso, os recursos que estão a ser alocados àquele projeto. Temos agora duas dificuldades, que é o recrutamento e a retenção. E a retenção, exatamente. Para quê? Para que acabou o projeto relacionado com aquele contrato, mas que ele consiga agarrar ali uma margem mínima para que eu não tenha que dispensar todos aqueles recursos e que eu possa exatamente agarrar logo aqui em alguns destes recursos para o próximo que me vai surgir e que eu não estou à espera. Portanto, tem sido um bocadinho esse ónus desse custo
extra, entre aspas, a colocar em nós, portanto, em certa medida, para que de alguma forma ter aqui uma margem de ir buscar, muitas das vezes, alguns recursos em que pôr X pessoas de um dia para o outro, efetivamente não é fácil. Isto do ponto de vista do que é os recursos mais operacionais, portanto, porque como o Pedro disse, e bem, não é só ir o número até, se calhar, da esquerda para a direita, nós até chegamos lá, o problema depois também é retê-los na realidade e reter os bons elementos dentro das equipas. E isso sim foi extremamente desafiante durante o ano de 2022. Está acoplado a isto, o que é que temos feito também? O Grupo ETC, no que respeita efetivamente, e agora exclusivamente a falar de trabalho temporário, depois falaremos um bocadinho também da outra vertente, da contratação direta, é efetivamente dar aqui, em tudo, já sabemos que do ponto de vista legal temos aqui todas as obrigações do que para um tipo de contrato ou para outro tipo de contrato temos de ter sempre as mesmas condições, como é óbvio, mas tentamos sempre e ao máximo puxar por esta bandeira dessa igualdade, para quê? Para reter, não é? Para reter ainda mais, se já era um ponto assente para nós, se já era uma forma de estar nossa, tentámos que ela fosse ainda mais a fundo a esse nível. Para quê? Para que as pessoas se sentissem integradas, se sentissem bem onde estão, portanto, e não levasse efetivamente a uma saída. Isso tem sido o que tem sido o grupo, sempre trabalhou muito nesta perspectiva, mas no ano de 2022 investiu ainda mais a este nível. Portanto, as dificuldades continuam, como é óbvio, não foram supridas. Também, uma das coisas que também fizemos muito hoje em dia é, efetivamente, dentro da área logística, o nosso grupo, devido ao nosso tipo de atividade, conseguimos ir buscar, por exemplo, outro tipo de pessoas dentro da logística, por exemplo, que se calhar aqui o Luís não consegue, se calhar buscar tantas mulheres, por exemplo, e nós, dentro da nossa atividade, é isto que conseguimos ir buscar. Estamos a conseguir ir buscar, por exemplo, pessoas que conseguem, a nível mesmo de logística, temos horários minimamente, não são rotativos, portanto, são fixos, e temos galvanizado mais estas condições e que nos permite exatamente ir buscar aqui outros perfis que se calhar não estão tão associados à área da logística, isto para termos uma noção que mais de 50% da nossa população são mulheres. Portanto, isto demonstra exatamente essa adaptação também dentro deste setor que nos permite, porque temos uma atividade que nos permite isso, não é? Exatamente para podermos fugir aqui a necessidades diferentes que nos são colocadas. A questão dos horários também ajuda, não é? Se pudermos a isto, o facto de também termos as questões familiares mais balizadas, mesmo sendo, quer se queira, quer não, muitas das vezes recai na mulher esse papel, e todos sabemos disso, e isto ajuda também, e tem ajudado também nesta estratégia de retenção mais de pessoas. No que respeita efetivamente aqui ao recrutamento um pouco mais especializado, assim vem aqui ao cerne da nossa conversa como reter, não é? Começámos há pouco a falar sobre isso e é exatamente aí o grande desafio sobre aquilo que também há pouco estávamos a falar, do que é efetivamente valorizado hoje para os trabalhadores, cada vez mais, o que é efetivamente a vida pessoal, a vida de trabalho e aquilo que hoje em dia conseguimos com a pandemia, com o teletrabalho, com uma aproximação mais a vidas mais sustentáveis em todos os níveis, portanto, e esse sim tem sido o grande desafio. Como é que nos conseguimos enquadrar a este nível? Temos feito aqui no Grupo ETC uma passagem não muito abrupta daquilo que era do regime de trabalho, em teletrabalho, para aquilo que é o regime presencial, mas temos sido feita porque temos sentido essa necessidade nas equipas, sentimos mesmo esta necessidade de trazer as pessoas e de voltar aqui não a um normal, àquilo que era há 2 anos atrás, mas voltar aqui a um trabalho de equipa mais permanente a nível de escritório. E isso muitas das vezes vai impactar no que é reter, por exemplo, pessoas que já
se calhar noutra empresa já vão para um 100% de um teletrabalho. E isso é extremamente valorizado, ou cada vez mais valorizado hoje em dia, por todos nós, portanto, pelas pessoas, efetivamente. E isso tem sido desafiante. Tem sido desafiante encontrar aqui este equilíbrio, sim, não é? Porque o vosso setor é um setor onde tradicionalmente não se pode fazer teletrabalho. Não se pode fazer teletrabalho, portanto, depois completamente. as equipas que estão no terreno também têm essa percepção de que há uns que ficam e há outros que vão, e uns que não podem mesmo ir, não é? Ainda bem que diz isso, Pedro, que é exatamente isso que sentimos no grupo. No grupo nós somos 3 insígnias, ok? Com cores diferentes, portanto, um core totalmente operacional, logística, que não consegue ir para casa. Depois temos um core totalmente administrativo e /desenvolvimento, portanto, que aqui sim consegue ir para casa. Mas depois estamos todos dentro do mesmo espaço, certo, não é? Como é que gerimos isto, não é? Como é que passamos a ideia, a justiça a quem tem que estar lá todos os dias? É lógico, tem que ter, porque é o trabalho, mas temos que fazer aqui equilíbrios, temos que fazer aqui, tentarmos dinamizar aqui algumas ações ao longo do ano, mas não é fácil e não tem sido fácil manter este sentido de injustiça, não é injustiça, é realidade, mas que existe. E então, em grupos que têm todos dentro do mesmo espaço físico, não é? É exigente e as ações que queremos fazer e o que queremos motivar também, temos de ter isto sempre em consideração. Isso tem sido efetivamente exigente. É um bocadinho isto, efetivamente, que nós temos aqui ao longo do ano de 2022, que foi sem dúvida extremamente desafiante a este nível e que não será algo muito daquilo que começámos em 2022 e que vamos transitar para o ano de 2023. Tendo em atenção que no ano de 2023 o que perspectivamos aqui é já termos aqui um plano muito centrado no que é o bem-estar e o ser humano como um todo, trabalhar isto muito para o ano de 2023, exatamente para fazer face a estas duas temáticas. Não só o número de recursos, como retenção dos mesmos. Portanto. Muito obrigado. Rui. Escassez de mão de obra é um problema grande, um problema que nos atinge com muita força. Nós temos algumas funções, e algumas até já vêm antes do Covid. Por exemplo, condutor de pesados para nós é complicadíssimo. Deixo depois o Luís aí falar mais sobre mas complicadíssimo conseguir encontrá-los no mercado, e os nossos condutores de ligeiros também é muito complicado, porque é uma função em que, por exemplo, nós não podemos recorrer à imigração. Um condutor que faz entregas ao domicílio tem que saber falar português, tem que ter a capacidade de aprender a trabalhar com aquele equipamento que eles trazem com eles, não é fácil, etc. Portanto, não é... Acaba por ser, de alguma forma, mão de obra especializada. Okay? Acaba por ser, de alguma forma, mão de obra especializada. É um problema de 2022, 2021, como eu disse, afeta-nos bastante. Eu chego a ter mensalmente 30 carrinhas paradas por falta de condutores, em que estou a pagar o aluguer das carrinhas e não tenho quem as conduza. Sabemos disso. A pressão que nós colocamos nos recrutamentos, e é um problema. Na parte dos armazéns, também é um problema, principalmente quando nós chegamos ali àquela altura do peak period, quando nós temos o Black Friday, Cyber Monday até ao Natal, porque aí nós temos de nos reforçar com umas centenas largas de pessoas. Aí é um problema grande, inclusive é nos armazéns também. Consegue-se arranjar mão de obra, mas uma mão de obra também com uma qualidade um bocadinho inferior, e não deixa de ser um problema esta questão da escassez de mão de obra. E depois, ainda por cima, concorremos com outras áreas, porque nós normalmente não perdemos pessoas nossas para concorrentes diretos. Isso não acontece. Mas existem outras indústrias que conseguem pagar de uma forma completamente diferente nos armazéns. Sei lá, eu posso dizer no retalho, vi um anúncio esta semana em que uma empresa de retalho oferecia para pessoas de armazém 2.000 euros por mês. Nós não conseguimos oferecer esses valores a uma pessoa de armazém. Portanto, é claramente um desafio que temos aqui. Como é que estamos a tentar mitigar isto para 2023? Bem, primeiro, estamos a avançar bastante em questões e a investir bastante em questões de mecanização, mais mecanização e mais automação.
Nós estamos a construir um hub muito grande ali na zona de Loures, em que vai ter um sistema de separação de encomendas com uma tecnologia nova, um crossbelt. Não existe nada assim em Portugal. Isso vai nos permitir fazer uma operação muito grande com menos pessoas. E estamos ao mesmo tempo a fazer investimentos noutros armazéns. Fizemos ano passado um upgrade na máquina do Porto e por aí fora. Esta é uma linha de atuação. Depois a outra linha de atuação vai muito de encontro também ao que aqui a Catarina explicava. Só para dizer, nós temos a visão de multinacional. E isto não é um problema de Portugal, de todo. Isto é um problema da Europa toda. Em alguns países com mais pressão ainda do que a nossa. Nós temos alguns países dentro do nosso grupo que não conseguem simplesmente arranjar pessoas para os armazéns, não conseguem ter a carga pronta no dia de manhã, separada, para poder entregar aos seus clientes. Portanto, há países que ainda têm mais pressão do que nós. Portanto, nós temos um projeto a nível de grupo, portanto, todas as unidades de negócio trabalham sobre este mesmo projeto, que nós chamamos Partner of Choice, Employer of Choice, portanto, queremos ser o parceiro de referência e o empregador de referência dentro da nossa atividade, e para isso o que nós fazemos surveys para sentir o que as pessoas acham também, porque é que não temos a atratividade que queríamos ter, porque é que não temos as taxas de retenção que gostaríamos de ter, e depois também estamos a trabalhar cada vez mais em todas as questões de inclusão, de igualdade, um bocadinho no seguimento de que aqui o que a Catarina disse, tudo, aprofundar estas políticas de recursos humanos para conseguir aumentar a atratividade e principalmente aumentar as taxas de retenção, porque senão, o dinheiro que se gasta com a retenção é impressionante, porque estar a receber a pessoa, forma-se a pessoa, quando a pessoa começa a ser produtiva, às vezes nem chega, a maior parte das vezes nem chega a ser produtiva, quando começa a ser produtiva sai, vem outro, e não saímos disto, portanto temos que claramente aumentar as taxas de retenção, mas está um desafio muito grande a questão da escassez de mão de obra. O Rui tocou num ponto que eu acho que é importante, que tem a ver com este problema da mão de obra não vem do Covid, não vem de 2020, portanto vem muito anterior, ou seja, 2016, 2017, e veio a piorar cada vez mais. Isto tem um bocadinho a ver também com a questão das novas gerações, ou seja, a logística não é um trabalho sexy, não é apelativo, e eu tenho sérias dificuldades em achar que algum dia vai ser, e as novas gerações não o veem como tal, muitas vezes, como o Rui diz e bem, há um trabalhador que é recrutado, ele não vai trocar logística por logística, ele tenta sempre fazer um upgrade na sua carreira, porque não é isso que pretende para a sua vida. Portanto, o desafio aqui não é só ter mão de obra, mas é também ter a mão de obra que sujeite, de uma forma de dizer, ou seja, a esta vida, a esta pressão. Portanto, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, Portugal, neste momento, está em pleno emprego, portanto, quer isto dizer que, se não é um trabalho sexy e apelativo, nós não conseguimos ir tirar recursos a outros setores de atividade. Portanto, na perspectiva do grupo e a ideia que nós temos é que, efetivamente, ou seja, é necessário trazer pessoas de fora. Trazer pessoas de fora que, como os nossos tios, avós e alguns parentes foram para a França fazer trabalhos que os franceses não queriam, para a Bélgica, Luxemburgo, ou seja, a Europa toda, eu acho que está a precisar um bocadinho disso neste momento. E daí também termos aqui recursos de outras geografias, até não muito habituais, Nepal e Índias, que trazem naturalmente os desafios que o Rui falou. De verdade seja dita, nós não temos tanta dificuldade, porque o cliente final é mais exigente, no nosso caso no B2B não existe tanto essa dificuldade, portanto aí estamos um bocadinho mais à vontade, entre aspas. Mas continua a ser um problema sério, as carrinhas paradas, os armazéns com menos pessoas do que deveríamos ter, é um problema sério. Estamos a olhar para a automação e embora o trade-off não seja positivo do ponto de vista económico, ou seja, neste momento, e atendendo ao salário mínimo que temos em Portugal, não é um trade-off positivo trocar pessoas por automação, mas por falta de pessoas vamos ter que fazer esse investimento. E ao nível das políticas de retenção, eu acho que está mais do que explicado quais é que elas devem ser, de que forma é que devemos tentar reter as pessoas. Eu acho que não está a resultar e dificilmente vai resultar. Há aqui uma franja de pessoas a partir dos 35, 40 anos que valorizam isso e que querem alguma estabilidade e segurança. Tudo o que seja dos 30 anos para baixo não tem sequer a questão do emprego seguro, não é um tema para eles. Portanto, ou seja, e isso
seja no setor da logística ou noutros, vai ser um desafio grande que nós vamos ter que vencer e que eu acredito que só mesmo com muita imigração, com muitas pessoas de fora que venham tentar ter uma vida melhor, que vão dar alguma estabilidade a este setor. A Europa não tem políticas ainda consistentes ao nível da imigração, Portugal muito menos, a burocracia é um disparate autêntico, o Pedro sabe bem do que é que estou a falar, portanto, nós vamos passar aqui momentos difíceis até estabilizar e eu diria, com prejuízo direto no nosso nível de serviço, que veio-se a agonizar desde o Covid e tenho sérias dúvidas que se volte a recuperar nos próximos tempos. Pegando, no fundo, dando alguma continuidade a este tema, que é importantíssimo, não haja dúvida, como é que vocês veem, por exemplo, em Portugal não há muita, em termos de escolaridade, em termos de formação profissional, na área da formação profissional, para estas áreas da logística. Estou a pensar, estava-vos a ouvir e estava a pensar, por exemplo, em operadores de empilhador. Ou seja, há funções depois dentro, seja um retalhista, um operador logístico, um produtor. Portanto, há funções específicas que claramente existem déficits tremendos. Claro, há em tudo, mas em certas áreas penso que haverá mais dificuldades do que noutras. Como é que vocês veem, no fundo, esta questão de, por um lado, falta de formação, ou seja, é normal até um certo ponto que as empresas deem formação naturalmente e têm que dar aos seus colaboradores, mas o problema é que penso que devem chegar pessoas que não têm a mínima noção, nunca trabalharam em logística, portanto estão, vamos dizer, a zero. E isso é um desafio crescente, tal como vocês já disseram, a questão da rotação, de atrair, de reter as pessoas. Como é que vocês veem todas estas questões, nomeadamente com a legislação? Ou seja, porque há questões também de legislação que, como disse, dificultam as coisas e não facilitam, no fundo, a vida nem às empresas, nem às próprias pessoas, no fundo a todos, ao sistema, se quisermos. Por outro lado, falou na questão do trabalhador estrangeiro, que parece ser evidente que é preciso trazê-lo, obviamente dá-lhe condições. Dou-vos só uma noção, a dificuldade, não sei, por exemplo, para um trabalhador desses, para alugar uma casa, da questão do bilhete de identidade, do número fiscal, enfim, há aqui questões que parecem básicas e que são, pelos vistos, complicadíssimas. Portanto, aqui as questões é como é que, nomeadamente nestas questões de legislação, o que é que, no fundo, as empresas podem fazer por si só, ou, lá está, em termos de setor, para tentar que no futuro as coisas possam melhorar, possam mudar, possam evoluir, porque realmente a situação, como acabaram de exprimir e muito bem, é particularmente difícil e não há situações mágicas para resolver as coisas de um dia para o outro, não é? Mesmo que as condições, por exemplo, remuneratórias e outras, que não há dúvidas que há um esforço enorme das empresas em fazer tudo para atrair e reter. Não chega. Agora, como é que vocês veem mais alguma... Há um ponto também que gostava de adicionar, que é a questão da localização. Ou seja, em alguns casos não se aplica tanto, mas estou a pensar em alguns casos, os vossos casos, a questão da localização, a questão da falta de transportes, a questão, ou seja, as pessoas para irem trabalhar para os armazéns, para as vossas empresas, muitas vezes têm que ir de carro ou de moto. Muito limitado. Quer dizer, estamos a falar que as pessoas não vivem ali a 5 minutos, muitas, infelizmente. E, portanto, como é que vocês veem, no fundo todo, mais estas questões, além daquelas que já focaram muito bem, como é que vêm alguns destes pontos, o que é que vos apraz dizer? Eu diria que tocou aí em 3 deles que são assim, tipo, que são fulcrais, não é? Começo pelo último que falou, que é o da localização, que eu julgo que será comum a todos. Portanto, não há um investimento a esse nível. Hoje em dia, cada vez mais eu julgo que a única coisa que nós temos em mão enquanto empresas para fazer é efetivamente aqui, principalmente nestes polos mais industriais, fazer um bocadinho mais o forcet no sentido portanto, das autarquias
e tudo mais para perceber aqui o que é que nós conseguimos tirar a nível dos transportes, mas digo-vos já que isso já foi feito em alguns momentos e não resulta em rigorosamente nada. Portanto, bem mais alto do que exatamente, e tudo mais. Governo, e é efetivamente um ponto que a todas as empresas que estão efetivamente deslocadas do que são um centro, não é? Que são todas as áreas, não é? Portanto, isto é uma dificuldade extrema. Portanto, como é que nós vamos fazer um horário rotativo se o primeiro autocarro chega às 8 da manhã? Não é? E o autocarro ainda fica a não sei quantos quilómetros, ou 2 ou 3 quilómetros, como é que as pessoas vêm? Agora, felizmente, até temos as trotinetes, portanto, eu já vos posso dizer que muitas das vezes o parque das trotinetes começa a aumentar, e é real. Sim. Portanto, isto é real, não só pela questão de serem mais económicas, porque para além disso ainda têm que deixar, para além do local do transporte de onde ficam, não conseguem chegar às instalações muitas das vezes e têm que deslocar de alguma maneira. Portanto, eu diria que aí tira uma boa percentagem e que nós nos vimos imputados, ou seja, não conseguimos ter uma ação. Portanto, somos totalmente ficarmos porque mesmo quando muitas vezes pensamos em colocar coisas que até vão ser estratégias em que o ónus será mais monetário para a empresa, um maior aumento monetário para a empresa, nomeadamente, imaginem, carrinhas com transportes e tudo mais, mas isso vai envolver que existam recursos num determinado sítio, para que o transporte passe exatamente e chegue lá. Portanto, aqui é contraditório, portanto, e nós vimos-nos com as mãos, com os pés atados. Quanto a este tema, então, em particular da localização e transportes, eu vejo poucas opções que nós hoje em dia, empresas, temos para fazer efetivamente aqui face a esta situação. Outro dos temas que falou relativamente aqui à parte da formação e àquilo que efetivamente nós temos enquanto área, e pegando um bocadinho também que falou aqui o Luís na parte do que a logística efetivamente não é sexy, não puxa, e amanhã também não vai ser, portanto, efetivamente temos aqui este handicap, porque aquilo que é as novas gerações e aquilo que nós conseguimos passar a estas novas gerações do que é efetivamente este tipo de trabalhos nas várias dinâmicas que temos dentro da área da logística. E aí também há um desinvestimento total, porque tem que haver algum investimento para além do investimento das empresas, porque por mais formação que se dê, não é? Não conseguimos, por exemplo, ora bem, um empilhadorista, como é que nós vamos pôr um empilhadorista a trabalhar? Se ele nunca trabalhou, ele nunca mexeu num retrato, ele num empilhador, no que seja. Por mais formação que lhe seja dada, ele tem que ter a experiência, certo? E isso é aquilo que nós nos vemos a braços hoje em dia nas empresas, portanto, que é um desinvestimento total do que é setores como este, ou mesmo que é um operador logístico, ou um operador de logística, que é saber alguns conceitos de base. Portanto, quem está a fazer o picking tem que perceber o que é que está por trás, o que é que está à frente, como é que é a recepção, como é que é a expedição, e isto não existe. Porquê? Muito menos agora, quando nós temos que ainda principalmente recorrer a cada vez mais recursos que são de outras nacionalidades, que vêm de outros regimes, que já não sabem ver com outra cultura. Portanto, ainda se já estávamos um bocadinho expatriados disto, agora então ainda estamos mais. Portanto, e aquilo que as empresas hoje em dia fazem, nós tentamos investir muito na formação, tentamos muito mais naquela, e depois às vezes gostaríamos de ir mais além na formação, mas não conseguimos, porque a retenção depois não é grande, e depois quando ele já vamos a acabar, ele já está a pessoa a ver a outra oportunidade que vai ter noutro sítio para ir para outro lugar. Portanto, e é isto que nós vivemos. E depois, se calhar, podíamos dar um passo enquanto empresas maior nessa formação, não é? Mas não nos é permitido, porque o tempo e o investimento que temos que fazer é de tão grande rotação, portanto, que fica quase todo gasto ali, não é? Portanto, quase que não dá para investir no a seguir. Portanto, e ficamos com as mãos assim um bocadinho atadas, sem dúvida alguma. Hoje em dia, cada vez mais deveríamos ter, do ponto de vista do Estado e da parte dos institutos que fazem efetivamente estes cursos profissionais, que foram um bocadinho banalizados, não é? Portanto, e que depois efetivamente são para as pessoas que estão no desemprego, mas se calhar não há desemprego, não é? Portanto, então, se calhar esses cursos deveriam ser pensados juntamente das empresas e perceber exatamente como é que nós poderíamos fazer aqui uma ligação direta, exatamente, entre a oferta e a procura, não é? Portanto, mas
com vista a quem está a ser formado, não a quem, se calhar, claro, dando sempre a oportunidade a todos, como é óbvio, mas temos que nos focar cada vez mais nas novas gerações e mostrar às novas gerações qual é que é o que é que podem vir a tirar, efetivamente, aqui da área de logística, sejam eles numa área... Exatamente, porque ela existe. Agora, não é se calhar um horário... Não é percepcionada, não é vendida da melhor forma também, e aí também temos que ser nós, cada um dentro das suas organizações, a vendê-la também. Mas só nós não chega, não é? Só nós não chega porque depois, efetivamente, não temos à nossa volta estruturas que nos permitam fazer exatamente isso. E então aqui, neste caso, acho que o exemplo que deu, no que respeita, efetivamente, por exemplo, ao dos empreendedoristas, é crasso, não é? Quer dizer, esse é um exemplo de grande responsabilidade. É como aos motoristas, não é? Portanto, e isto vai ser... Há quanto tempo? Eu já trabalho na área de logística há anos e nunca deixei de ouvir dizer que faltavam motoristas, não é? Uns anos mais, outros anos menos, mas nos últimos anos, não é? Isto tem sido sempre recorrente. E empreendedoristas a mesma coisa. Permita-me só um pequeno à parte, dependendo, obviamente, da empresa, dependendo dos produtos que manuseia, mas um operador de empilhador num turno pode movimentar, por exemplo, €500 mil. Completamente. Ou seja, em cada turno. Em cada turno. Pode ser 400 mil, pode ser, depende, obviamente, dos produtos, claro. Mas estamos a falar num número médio que pode rondar 400, 500 mil euros por turno. Portanto, a responsabilidade... No primeiro dia mal executado. Exatamente. Sem dúvida. E como é que nós temos retido estas pessoas? Pelo ponto de vista muito mais do que tudo, para além da formação, a questão monetária. Mas não chega. Não chega, porque essa monetária depois a seguir vai acoplar com um horário, com uma proximidade maior, com o facto de eu poder ir de transportes públicos e não vou com o meu transporte próprio, pronto. E já ficamos para trás. E eles vão seguir a sua carreira e vão continuar a andar para a frente. Portanto, e isto, efetivamente, tudo junto, traz-nos esses dissabores. Mas também digo, estes dissabores não começaram agora. Estes dissabores já vêm há algum tempo nesse desinvestimento que, efetivamente, tem sido feito e que leva-nos, efetivamente, a ter as novas gerações sem ter esta consciência, não é? Agora vou trabalhar num empreendedor. Se calhar as pessoas nem têm, efetivamente, essa noção que acabou de dizer o engenheiro da responsabilidade do que é manusear uma máquina destas a um nível 5, quer dizer, não é? E o custo da própria máquina. Completamente, quer dizer, o que é aquele toque, não é? O que é aquele toque? É um carro de luxo. Mas já agora, Rui, passando para si, muito obrigado, Catarina. Desculpem. Não, por favor. Lançava mais uma coisa que não toquei há pouco, que me passou, que é a questão, no fundo, hoje todas estas atividades, trabalhar 24 horas. No fundo, a logística, como sabemos, os transportes, no fundo, cada vez é mais uma atividade, quase vou dizer, em muitas situações, noturna, por razões óbvias. Portanto, são as 24 horas, mas, nomeadamente, os turnos das noites, assim podemos dizer. Portanto, no fundo, as questões são as mesmas, Rui, mas juntava mais este pequeno tópico. Interessante o que falou sobre a formação, certificação destas profissões, digamos assim. Nunca existiu, acho que é difícil. Nós aqui há uns anos desafiámos proativamente o IFP e fizemos uns cursos para distribuidores postais, praticamente, para certificar a profissão de distribuidor, em que nós nos propusemos, fomos nós que dávamos a formação toda, aos diferentes módulos da formação, etc. Pronto, mas depois pôs-se aqui outros problemas, pôs-se aqui o problema de não conseguíamos ter a retenção, formavam-se as pessoas saíam, etc. E depois, mais tarde, veio o problema agora, que nem sequer há desemprego, praticamente, digamos assim. Mas era muito interessante. Mas ao não haver, o que é que acontece? Eu, sinceramente, não tenho grande esperança que no curto, médio prazo vai existir. Tem que ser claramente as empresas a fazê-lo. Tem que ser as empresas a fazê-lo e despendemos muito dinheiro e muito tempo para o fazer. Porque é os empilhadores, é a própria máquina em si, não é? Depois, no final, quando pagamos os recondicionamentos, sabemos como é que é a conta. Os toquezinhos. As nossas carrinhas, por exemplo, nós com à volta de 1 milhar de carrinhas na rua todos os dias, hoje em dia as pessoas que vêm trabalhar para nós, alguns têm carta de condução, mas nunca na vida conduziram um furgão. E manobras mais apertadas, etc. Os espelhos, os frisos, só para falar das coisas mais pequenas. Estamos a falar de algo que ao final do ano são centenas de milhares de euros de prejuízo para a empresa. Nós
levamos a questão da formação e da introdução da pessoa à atividade muito a sério. As pessoas andam, um condutor anda 2 semanas, primeiro tem uma formação em sala quase de uma semana, e depois anda 2 semanas ao lado de um outro, e depois anda mais 2 semanas em que anda sozinho, mas com alguém ao lado, e só depois é que o deixamos ir sozinho. Porque senão sabemos que vamos ter problemas, e mesmo assim vamos ter problemas. E depois temos outras atividades muito interessantes a nível de grupo, em que todos os anos fazemos o concurso é mesmo a nível mundial, o melhor distribuidor do mundo, o melhor condutor de empilhador, o melhor condutor de pesado para os arrastos, etc. Mas que tem as suas pré-eliminatórias. É muito interessante porque faz-se um desafio num armazém em Portugal, depois faz-se um desafio numa região em Portugal, depois faz-se o desafio de Portugal e depois é eleito o melhor, e vamos passando por todas as pessoas, ao fim e ao cabo, e todas as pessoas de uma forma saudável vão participando e vão aprendendo alguma coisa, em vez de ser algo que estamos ali a forçar, de uma forma simpática, toda a gente gosta de competir um bocadinho, etc., as pessoas vão aprendendo. Mas claramente a questão da formação é uma questão nossa, até pela especificidade da função, digamos assim. A localização que falou é muito interessante, e aí o que é que podemos ou o que é que não podemos fazer nada. O que nós fazemos neste momento é tudo o que são armazéns novos, e alguns inclusive estamos a deslocalizá-los precisamente por essas razões. Estamos a colocá-los em sítios que sabemos que são sítios muito populacionais, com mais facilidade de encontrar mão de obra e com muita boa acessibilidade em termos de transportes públicos, de preferência com uma estação de metro ao lado, não é fácil, ou então que, por exemplo, o nosso armazém de Loures não tem, mas sabemos que em 2025 está lá uma estação de metro mesmo à porta do nosso armazém. Portanto, temos sempre isso em mente cada vez que estrategicamente estudamos a nossa cobertura do país. O trabalhar 24 horas, sim, as pessoas normalmente não veem uma atividade como a nossa. O que as pessoas veem é depois a parte mais glamourosa, que é o condutor durante o dia andar a distribuir as encomendas. Mas passa-se muita coisa durante a noite, aliás, passa-se quase tudo durante a noite. Na nossa atividade, é uma atividade de cross-docking puro. Os nossos armazéns durante o dia, entre as 9, 9 e meia da manhã e as 5 da tarde, estão completamente volutos, não se passa absolutamente lá nada. E depois, a partir daí, é que começa a atividade em si, é que as nossas pessoas de armazém, a grande maioria, 70% das pessoas, trabalham entre as 5, 6 da tarde e as 7 da manhã do outro dia, o que tem alguns outros desafios em termos de supervisão, em termos da qualidade das pessoas que recrutamos, mas pronto, é algo que faz parte da atividade. Não é mais difícil recrutar para o turno da noite do que recrutar para durante o dia. Não sentimos essa dificuldade. Até porque ainda há pessoas que saem um bocadinho desta geração mais nova, que não são apegados à casa, não são apegados ao carro, não são apegados a nada, não são apegados a uma efetividade de trabalho, mas ainda há pessoas que gostam de ter mais que um emprego, por exemplo, e nós temos muitas pessoas, porque depois nós temos alguns trabalhos durante a noite, que são trabalhos de 4 horas, de 6 horas, e temos muitas pessoas que funciona praticamente como um segundo emprego, ou o nosso é o primeiro e outro é o segundo, não interessa, mas como um segundo emprego para terem uma segunda fonte de rendimento. Mas esse tipo de gente também vai começar a escassear e vai começar a ser cada vez menos. Mas porque é de outra geração. Não sentimos para já uma grande dificuldade para encontrar pessoas durante a noite. Está ao mesmo nível da dificuldade de encontrar pessoas durante o dia. Mas é sim, é uma atividade que decorre muito durante a noite, sem dúvida. Luís, temos que apelar à capacidade de síntese. Tenho tentado sintetizar o mais possível e vou continuar a tentar. Primeiro ponto, formação. Ou melhor, eu vou nestes 4 pontos que vos falar, vou tentar bater muito no Governo, porque há aqui claramente graves problemas de uma conexão entre o ensino e as reais necessidades da economia, portanto, ao nível da burocracia, na questão da legalização das pessoas, ao nível da formação das pessoas, portanto, não vamos por aí, senão a conversa demorava muito. Mas no que diz respeito à formação, temos que ser as empresas a tomar a iniciativa de formar pessoas. E eu acho que aqui era lançar um desafio à Talent, eu acho que inclusive já falei, eu acho que as empresas do setor dos recursos humanos têm que ter uma perspectiva de investir mais na formação das pessoas, porque nós não podemos, como disse a Catarina bem, contratar uma pessoa, a pessoa não sabe trabalhar e ter ali um período de formação longo, destruir um equipamento ou 400 mil euros num dia de trabalho, portanto isso é impossível, e aí
Tem que haver, eu acredito que tem que haver, que depois pode ser repartido o custo, há formas de o fazer, mas tem que haver algumas academias de formação, já que as escolas públicas não o fornecem, o Estado não imiscui-se dessa responsabilidade, tem que ser o setor privado, as empresas dos recursos humanos devem-no fazer. A Torres TIR tem formação, ou seja, inclusive com o nosso parceiro preferencial de equipamentos, com formação certificada. Para quê? Para podermos conseguir, de alguma maneira, evitar esses problemas com a questão dos manobradores de retrato, limpiadores e o que quer que seja. Na parte dos motoristas a mesma coisa, porque eles também precisam de formação bastante, a questão do acolhimento, a forma como eles são, o onboarding é feito e o tempo que têm. Nós temos uma aposta muito grande com formadores internos e que não só fazem a formação ao nível da condução, mas fazem também ao nível da condução defensiva, ao nível do consumo, para evitar danos nas viaturas. Portanto, temos essas políticas e não podemos fugir delas. Localização. Mais uma vez, ou seja, há aqui um desfazamento gigante entre a oferta e a procura em termos de metros quadrados, seja para cross-docking, seja para armazenagem. Portanto, o que se precisa tem que se construir e tem que se ter uma aposta boa nas localizações, e depois há outra parte do problema, que é os custos de metro quadrado e afim, que nos pedem que são completamente incomportáveis, precisamente. Quanto mais premium a localização, claro, melhor. Mais uma vez, o Governo falha redondamente. Em 2010, quando fizeram o polo logístico da Castanheira de Ribatejo, fizeram uma mega estação de comboios que iria ser o futuro e que precisava de muita gente, mas o polo logístico da Azambuja, que já existe há anos e que há mais de 30 anos é nevrálgico para o país, não tem autocarros, e isto já não é ao nível só das câmaras. Portanto, sim, na altura do Covid, até com o Ministro dos Transportes e das Infraestruturas, houve uma série de reuniões e não resultou em rigorosamente nada. Portanto, a localização tem que ser bem escolhida e nós, sendo uma empresa que tem muita gênese de construir próprio e comprar e construir os seus próprios edifícios, tentamos sempre privilegiar isso, onde haja demografia bastante elevada, para podermos ter recursos para recrutar. Ao nível da legalização das pessoas, que é uma das áreas que nós acreditamos que será crítica para, no futuro, podermos continuar com as nossas operações, é trazer pessoas de fora, legalizá-las, mais uma vez, ou seja, por muito que a gente queira, com os escritórios de advogados, tentar acelerar processos, nós temos pessoas, entre aspas, encomendadas há 6 meses e não conseguimos tê-las a trabalhar em Portugal, já com instalações sociais preparadas para receber as pessoas e, infelizmente, não conseguimos tê-las. E o último ponto é a questão do trabalho por turnos. Nós temos muita dificuldade. Primeiro, pelas áreas geográficas onde nos encontramos. Nós estamos tão perto de Lisboa e não falo que só na Azambuja, nós temos 19 plataformas a nível nacional e temos mesmo muita dificuldade. O Rui dizia bem, nós durante o dia é um salão de festas, não é? Que pode-se pôr lá uns insufláveis para os miúdos, mas a partir das 5, 6 da tarde começa a atividade, ou seja, é durante a noite, na parte da distribuição, na parte da logística, é o dia inteiro uma festa. Portanto, estamos a falar de trabalhar 24 horas e essas 24 horas são muito difíceis de recrutar pessoas. As pessoas com mais idade, que têm um sentimento de responsabilidade grande em relação àquilo que é a sua família, a necessidade de ter um income, um salário, sujeitam-se a isso. Estas novas gerações não, ou seja, não têm responsabilidade, não têm a vontade de trabalhar durante a noite, de ter este tipo de horários, às vezes trabalhar aos fins de semana. Portanto, é um problema grande que nós vamos ter e que eu acredito que só mesmo com... Isto já é um bocadinho naquela perspectiva, até para resolver o problema do país. O país neste momento, ou seja, pleno emprego. Se nós temos um déficit grande nas contas públicas, portanto, significa que precisamos de mais pessoas a descontar. Se existe atividade, precisamos de pessoas, ou seja, mais pessoas, mais descontos, menos impostos para toda a gente, ou seja, aumentamos a base, a pirâmide inverte-se e eu acho que conseguimos, de alguma maneira, resolver o problema. Muitos desafios, algumas soluções, era o objetivo. Queria agradecer, o nosso tempo terminou, acho que foi uma conversa muito interessante, conseguimos abordar todos os temas, queria agradecer uma vez mais por terem aceito o desafio e esperemos voltar a repetir em breve, porque sem dúvida ainda há muito para falar sobre este assunto da logística, serão sempre bem-vindos em nome da Talentor, muito obrigado. Obrigado. Obrigado nós.